bem-sucedida porque a gente aumentou a capacidade de execução das pessoas. E essa nova geração que chegou e as que estão chegando, elas vêm com, na minha opinião, com uma mudança comportamental muito grande em relação a nós. Elas aprendem a executar mais rápido. Quem era o Diego? O Diego era um cara que ia pra escola, lia, decorava, aprendia algumas coisas, raciocinava e ia pra casa. Todo dia fazia isso, até chegar na faculdade, onde ele arrumava o primeiro estágio dele. Hoje o meu filho, com 8 anos de idade, ele faz um projeto. Ele pensa em como colocar na internet. Ele não usa, não deixo ainda. Mas ele pensa. Ele quer abrir o canal. Ele quer cozinhar e vender no iFood. E ele pode, em teoria. Então, olha como a ligação entre a ideia e a execução hoje é muito mais próxima. Na nossa geração, nas gerações anteriores, era difícil você ligar ideia e execução. Era só mais velho. Então, é uma geração que chega muito mais determinada a fazer. Não quer dizer que ela necessariamente vai ser mais bem sucedida. Você acha que é mais determinação ou é porque é mais fácil? É determinada nesse sentido, porque ela aprende, então fica mais fácil você ter esses saltos. Eu vou dar um exemplo típico aqui. Em Alphaville tem uma empresa chamada Brazilian Bikini, né? Que vende moda praia para 56 países. Eu conheço. É o marido, mulher e 5 costureiras em casa. Ou seja, E vende para 56 países. há 10 anos atrás, você teria que ter registro no CACEX, teria que ter licença do governo para exportar, teria que participar das feiras do mundo inteiro para tentar vender para uma loja. Aí a Galeria Lafayette ia pedir 10 mil peças de amostra, você tinha que gastar... As feiras. Né? Tinha que comprar Meu Deus, as tinha feiras, feiras, exatamente. né? Então, o que ele faz hoje? Ele simplesmente põe um site em inglês, né? Faz palavra-chave no Google, a pessoa compra e ela é da Bélgica, ele faz a costureira produzir o biquíni, põe na caixinha de Sedex, manda e acabou. We are in business. Ou seja, não tem mais aquelas barreiras que havia. Então, esta geração, ela tem essa visão, novamente, o lado do dilema. A geração tem a sensação de que tudo é possível, que o impossível não existe mais. Por outro lado, é uma geração que tem o risco de se acomodar, até pela facilidade. Provavelmente. Então, provavelmente, nós teremos, sim, uma geração de winners e losers, sendo que as pessoas que entenderam que hoje é possível esculpir-se a si mesmo serão os vencedores. As pessoas que acham que por ser tudo fácil, né, vai cair do céu, serão a massa de manobra que daqui pra frente vai ser dominada pelo mundo. Você falando isso, me veio 2 exemplos, né? Uma pessoa que eu conheço que tem audiência, né? Então ela já tem o CAC baixo, né? Que agora eu tô nessa do CAC. O que é o CAC pra audiência? É o... Você fica falando poder de complicado, a aquecimento. audiência não entende, né? É o custo de aquisição do cliente baixo. Aula de finanças agora. E ela acha muito complexo fazer um produto ou vender algo na internet. E ela achou que isso é muito difícil, então ela vai fazer vai tentar uma carreira tradicional. E aí ela foi, né, em algumas entrevistas e tal, e aí a pessoa falou, olha, a pessoa tem capacidade de crescer aqui, no entanto, tem que trabalhar, não pode faltar. Aí ela falou, poxa, esse pá também é difícil, né? Mais difícil ainda. Talvez seja mais difícil. E aí o outro exemplo é, ano passado eu nunca imaginei que hoje vocês aqui estão à frente de uma pessoa que tem um sex shop. Eu tenho um sex shop. E eu lancei há pouquíssimo tempo, é um sucesso Você já. trabalha onde os outros se divertem. Exatamente, eu levo a diversão pra galera. E nunca que eu imaginei que eu pudesse fazer um sex shop, né? Imagina, como que eu ia fazer isso? Do nada, né? Monte de produto que vem da China. Havia um limite mercadológico e moral. Total, exatamente. São dois tipos de limites. E a gente tá eternamente na internet quebrando os 2 limites, eu acho. E hoje a gente fez uma marca, né, eu e os meus sócios, que é muito forte, que já está sendo copiada por um monte de gente do mercado. Todo dia a gente tá lá batendo recordes de venda. E muito porque eu tenho, obviamente, um CAC super baixo, mas também porque alguém falou, olha, você pode fazer um sex shop, por que não? O Malu, sabe o que é? Isso tudo que a gente falou aqui, ele pode ser visto por um outro ângulo, que é, nós ganhamos capacidade de teste. Uhum. É barato, né? No passado, você falava assim, eu quero abrir uma papelaria. O custo do erro agora é muito baixo. Cara, eu tenho que alugar, e eu aluguei há 12 meses, eu preciso do Walter pra ser meu fiador. 6 meses pra abrir uma empresa. 6 meses pra abrir uma empresa. Hoje você abre uma papelaria Estoque pra testar, caramba. pra falar, será que eu consigo vender? Então eu costumo Mas brincar. o Estado segue atrapalhando a gente, né? Muito menos. Olha, deixa eu Mas explicar a minha frase. Mais menos. Segue mais menos. Sabe por quê? Eu quero dizer o seguinte. Hoje, você consegue fazer isso aqui tudo de uma forma muito simples, boba e cheia de problema,
sem ter que falar com o Estado antes. Eu não tô falando sobre de ser ilegal. Verdade. Não é de forma alguma Começando Nem como uma informal. pessoa física, Informal. por exemplo. Por exemplo, pensa na Não, figura... até pra se formalizar é mais fácil. Tem o MEI, né? Exato. Isso, é aí que eu ia nem chegar. Então, o Estado, até a tecnologia viabiliza o Estado se afastar. Quando você pensa no MEI, você resolveu o teste. O teste você resolveu. Aí depois você vai descobrir se você vai virar uma empresa grande ou não. Explica Exatamente. até pras pessoas o que é o MEI. Tem gente que não sabe o que é isso. O amor. MEI é o microempreendedor individual. Você consegue, em um dia... Na verdade, não é em um dia. É na mesma hora você consegue tirar o seu CNPJ para começar a empreender, tendo ali um limite de faturamento que, se eu não me engano, está em 81 mil no ano. E dependendo, você consegue ficar totalmente isento de imposto até essa faixa. Depende ali dos custos que você vai ter no seu projeto. Mas foi como a gente começou, inclusive. Na verdade, a gente começou como pessoa física. Aí, rapidamente, a Malu, ela estourou aquele teto de 20 e poucos mil, né? Caque Pra você baixo, começar caque a baixo. pagar o imposto. Sempre assim. Nem tinha tanto caque baixo, que era bem o comecinho, né? Não tinha muito cliente. É, Aí hoje viramos MEI. Hoje em dia, qualquer coisa que a gente abre já não começa no MEI, né? Ainda bem, graças. Aí começamos no MEI e a gente fazia palestra. Aí, como o faturamento da palestra era alto, o lucro não era tão alto, mas faturava muito, né? Você vende lá, fatura 100 menos os custos, 50, você lucra 50. Mas no MEI a gente estourou muito rápido o MEI. Aí viramos em uma empresa do Simples. E o Simples realmente é muito simples. Porque é uma única guia de imposto. Aí quando sai do Simples que o Nossa, negócio isso é um é... inferno. Mas quer dizer que você tá tendo sucesso. Mas aí você tá ganhando Mas dinheiro. queira sair do Simples. Só que tem um ponto sobre isso que eu queria explorar com vocês. E acho ótimo ter você aqui, Walter, por conta disso. Você viu toda essa evolução, né? Inclusive se adaptou ao que tá acontecendo nos novos tempos. Que é melhor ainda. Longa evolução. Pois é. Longa evolução. E tem um ponto, a gente falou que hoje é muito mais fácil. Só que se é muito mais fácil pra todo mundo, tem muito mais competição. E algumas pessoas vão ficar pra trás. Eu tô aqui, por exemplo, com o lucro da Rede Globo. A Globo era uma empresa que era muito beneficiada por essa falta de concorrentes. Ela concorria com 1, 2, 3 canais ali abertos, né, com TV por assinatura, mas era uma empresa que em 2015 ela conseguiu 3 bilhões de reais de lucro. Em 2020 ela fechou com 100 milhões de lucro. Então veja a redução de 3 bilhões, 5 anos depois, para 100 milhões de lucro. Então ela foi muito afetada, porque antes eram poucos concorrentes, e agora a Globo concorre com o podcast, concorre com a gente, rede social, Todo mundo. concorre com o Whindersson Nunes, concorre com toda a empresa que não tinha poder para anunciar na Globo, mas agora criou um canal no YouTube. Então, como que para um empreendedor, pensando naquele cara que já está posicionado, que era o seu caso, Walter, há muito tempo aí no mercado, como se adaptar a essas mudanças? tinha um Quais site. cuidados, os caminhos? Então, vamos dizer assim, uma recomendação que eu dou para todo mundo é a seguinte: segura na mão de Deus e vai. O que eu quero dizer com isso? Você tem duas hipóteses em relação à inovação e ao que vem por aí, não é? Ter medo e ficar recalcitrante, ou se jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. Quando no Egito os judeus resolveram fugir do Egito, estavam escravizados lá e foram até a beira do Mar Vermelho para atravessar em busca da Terra Prometida, normalmente a história, os 10 mandamentos ou a Bíblia diz que de repente o mar se abriu e eles passaram, né? Não foi bem isto, não foi que o mar se abriu e eles passaram, eles estavam tão convictos que queriam a busca da liberdade que se jogaram no mar. E Deus ficou tão comovido com a coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para eles terminarem a travessia. O que isso nos ensina? Que se a gente tiver medo e ficar recalcitrante, se eles estivessem na beira da água, botando o pezinho na água para ver se estava quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. Ou seja, na direta proporção em que você se joga de maneira entusiasmada a esse mundo novo, que as portas ou o mar vai se abrir para você. Então, a minha recomendação é o seguinte: assume, desde já, que mudança é o único estado permanente. Assume que empresas daqui para frente não vão morrer por fazer coisa errada, vão morrer por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. É isso que está matando as organizações. E dentro desse espírito de se jogar de maneira entusiasmada, segura na mão de Deus e vai. O Bruno, deixa eu Muito pegar bom. isso que o Walter falou, que é super interessante para olhar para o Brasil. Olha o Brasil nos últimos 100 anos. Quem que é o Brasil dos últimos 100 anos? 2 cidades, São Paulo e Rio. Commodities, né? Café desde lá de trás. Exatamente. É um país que as empresas que exportam e competem efetivamente são só as de recurso natural. Você conta nos dedos de uma mão quantas empresas que não estão ligadas aos recursos não tem naturais. marca brasileira Não no tem, exterior. zero, é horrível. Exato. Quando você olha para a taxa de desemprego historicamente alta, então o que teu pai e tua mãe falava? Bruno, ó, vai trabalhar para alguém grande, tenha Concurso chefe, público. concurso público. A minha avó falava isso pra mim, ela falava: filho de Você é pobre militar. tem que fazer concurso público. E nem pobre a gente era classe média. Uhum. Mas eu cresci ouvindo isso, pô. E fui militar, fiquei 11 anos no exército. Ah, é? Que legal. Olha que interessante. Quando você olha, então, a formação da sociedade brasileira,
ela tem dificuldade de entender o que o Walter tá falando. Tanto é que você chega em casa e fala que vai ser empreendedor, teus pais brigam com você. Mas você vai prestar concurso público ou trabalhar para uma grande empresa, teus pais falam, parabéns, meu filho tem sucesso. Então, existe nesse exato momento uma quebra de um paradigma violento, que é a figura, e aí naturalmente, Walter, eu quero tirar, pegando bem os teus comentários. Você é de São Paulo, Diego? Sou de Minas. Minas. Você é de São Paulo, Walter? São Paulo. Eu quero tirar aqui naturalmente o empreendedor de palco. Mas esses empreendedores, eu não quero dizer aquele que montou startup, a Luísa Trajano é uma grande empreendedora. Né? O Walter é um grande empreendedor. Então não tem a ver com montar startup nos últimos 5 anos. A figura dessas pessoas, ela é muito importante nesse momento para dar essa referência e começar a quebrar esse paradigma que a gente tem na cabeça para permitir as pessoas entenderem isso com muito mais facilidade. Eu perguntei de onde vocês são pelo seguinte. Eu fui militar durante 11 anos e dentro da academia militar tinha gente do Brasil todo. Você tinha cara do Norte, cara do Nordeste, do Sul. E pensando em termos de população, era para ter muita gente de São Paulo. E não porque tem afinal quase tem ninguém. bastante gente aqui em termos de representatividade e quase não tinha paulista lá, tinha muito poucos. Porque tinha oportunidade. Porque aqui não era só oportunidade, era cabeça É também. cabeça Porque empreendedora. no Rio de Janeiro tem oportunidade, mas tinha muito carioca no exército, porque acho que tem uma herança também do fato do Rio ter sido capital federal, né, estado da Guanabara, durante um tempo. Então no Brasil, a mentalidade de trabalhar pro estado ainda é muito forte, porque o estado também paga muito bem. Até aquela história, né? Se o Mark Zuckerberg fosse brasileiro, será que ele tinha criado o Facebook? exceto Ou em ele tinha São virado Paulo. procurador, promotor, juiz? Tem esse ponto. Eu não, vamos dizer assim, não queria me alongar muito, nem ser muito prolixo, mas esse assunto, ele também perpassa por uma visão mais antropológica, ou seja, de formação étnica, né? Então, o filósofo Nietzsche dizia que existem 2 tipos de tendências das pessoas. Tem pessoas que tendem mais a uma moral aristocrata e pessoas que tendem mais a uma moral escrava. Hoje seria politicamente incorreto falar escravo, a gente pode falar moral dos senhores e moral de rebanho, Muito bom. tá certo? São as 2 formas. Vamos adequar. Aqui a gente não é muito politicamente correto, Exato. não. Então, vamos dizer assim, o que ele dizia? Ele dizia que uma pessoa de moral aristocrata, ele tem uma ênfase endógena, ou seja, deixa comigo, eu resolvo, se acontecer alguma coisa, a culpa é minha, ele assume responsabilidade, ele faz as coisas na hora, ele quer se superar e não superar alguém, ele quer se superar a si mesmo todos os dias, e essa é uma pessoa de moral aristocrata. Do outro lado tem uma pessoa de moral escrava, que é uma pessoa que tem uma ênfase exógena e fica perguntando, quem vai resolver isso? Quem vai tomar atitude? Quem? Né? É uma pessoa que sente que depende de alguém e tem o que a gente chama de uma servidão voluntária, que o Etienne de Boissy já falava isso há muitos anos. Ele gosta de que alguém mande, que alguém dê ordem, que alguém lhe diga o que fazer, como fazer. Não quer ser dono do seu destino, quer que o destino esteja na mão de alguém até para ele poder reclamar e principalmente tem um ressentimento contra tudo e contra todos. Então, esses são os 2 tipos exagerados de pessoas que existem. Se você pegar um exemplo, você chega para uma pessoa que chegou numa reunião atrasado com você e você fala, você está atrasado. Se é uma pessoa de moral aristocrata, ele fala, é verdade, desculpa, me atrasei mesmo. O outro fala, foi o ônibus, não foi ele que se atrasou. Entendeu? Ele sempre tem uma desculpa fora. Ou o trânsito que sempre existe, sempre existirá. Sempre Aqui em São existirá, Paulo, mas ele foi culpa o trânsito. Então, sempre tem essa visão. Se você, por acaso, encontra um amigo seu foi demitido e você pergunta para ele, escuta, você foi demitido por quê? Uma pessoa de moral aristocrata fala, não consegui atender as expectativas da empresa. Eu acho que não soube jogar o jogo político da organização. Uma pessoa de moral escrava fala o contrário. O meu chefe era um imbecil. O pessoal tinha inveja de mim. Muito bom. Não entendo o que eles fazem lá, mas loucura. Então é assim, esses 2 tipos de pessoas existem normalmente no mundo inteiro, em qualquer lugar. O problema é que o Brasil tem uma formação étnica de pessoas que esperam. Então, quando você fala, os índios esperavam da natureza, né? A população africana esperava do divino e os portugueses esperavam da corte. Então, foi formado por um trio civilizatório que tem uma atitude mais de esperar que alguém faça ou tome uma providência. Esse corte, ele pode ser um corte muito claro de São Paulo para baixo e de São Paulo para cima, porque em São Paulo para baixo você teve outras influências de outros povos. Os alemães, os italianos, então isso já dá uma primeira diferença. O segundo aspecto que é importante é que ninguém é 100% escravo ou aristocrata. Nós temos tendência, e aí entra o ambiente, seja corporativo, seja do próprio país. Há países que te estimulam a usar mais da sua moral aristocrata. Há países que te estimulam mais a moral escrava.
E isso numa empresa é fundamental. A meritocracia estimula. Então, ninguém é 100% uma coisa é outra, mas o ambiente de negócios do Brasil, durante muitos anos, nos estimulou a moral escrava, ser funcionário do Banco do Brasil, né? E depender dos outros e ficar falando mal do governo. Em algumas outros países, a moral, seja por fatores religiosos ou étnicos, levou ao contrário. E nós tivemos, então, países que entenderam que nós todos devemos esculpir-nos a nós mesmos, que o destino está na nossa mão. E esta visão trouxe um país um pouco mais adiantado no aspecto competitivo. Eu nem estou dizendo que é o melhor, nem que nos traz mais felicidade. Apenas uma definição sem entrar vamos dizer, numa questão de o que é melhor, porque isso seria uma conversa para 3 horas. Né? Eu tenho certeza que a audiência está ouvindo e com certeza muitos se identificaram para um ou para outro. Eu me identifiquei nos dois. Identificaram outras pessoas também. Porque provavelmente você não é aristocrata, então você tá botando a culpa em alguém. Eu acho que eu me identifiquei nos dois porque eu cresci, meu pai é militar, sou de família militar, então veja, eu tive essa educação, uma formação toda. De aguardar ordens. De aguardar ordens, exatamente. Exato. Mas eu sou ariana, então nunca tô aguardando ordens. Eu não sei se você sabe. Mas de todo jeito, eu acho que eu fiz esse change, né? E era isso que eu ia falar pra audiência. Pra quem se identificou como a moral escrava, né? Isso. Talvez eu acho que dá pra você mudar. Não, e é muito importante que você falou. Eu acho que se você se identificar, já é o primeiro passo. Uma coisa importante, que é uma frase que a gente usa para identificar essa situação, é dizer o seguinte: pessoas não mudam, mas podem encontrar um outro endereço que já existe dentro delas. Muito bom.